Quem tá feliz de estar aqui hoje? Gente, para mim são os melhores dias do ano. Amo a conferência da One. Oi, filho, tá feliz? Te amo, meu amor. O gostoso, gente, é que tem tanta coisa boa. Tem música boa, tem pregação boa, tem conversa boa, workshop bom. Dá uma sensação assim que você fica até estufado. Sabe quando você sai de uma churrascaria e comeu muito? Que você tá assim, meu Deus. Só que a bênção do mundo espiritual é que você pode comer mais e comer mais e comer mais. Você nunca fica satisfeito. O Senhor sempre tem algo a mais para nos oferecer. Essa sensação de nós estarmos satisfeitos me deixa ainda mais feliz quando eu vejo um monte de adolescente louvando, adorando ao Senhor. Eu lembro de eu adolescente, eu me converti com 19 anos. E eu, na idade dele, estava lá, andando atrás de um trio elétrico, buscando um prazer tão superficial, tão vazio. E eu olho esses adolescentes cantando a Ele a glória, vem, pode morar aqui, enfim, tantas músicas lindas. Eu louvo a Deus. E eu queria, já que o Butz foi tão maravilhoso comigo, eu também queria honrar a vida de vocês e da sua esposa, da Thay. Podem vir aqui. Eu queria fazer um tempo especial. Já se preparem, ó. Ontem, eu e a Thay, a gente estava conversando. A gente se abraçou e começou a lembrar. Eu conheci a Thay quando ela era uma adolescente. E muitas vezes, a Thaís chegava aqui na igreja descalça. Eu falava, Thay, o que você fez dessa vez? É que tinha uma criança lá na rua e eu dei meu tênis para ela. Aí outro dia ela chegava de camiseta, sem um moletom, que ela tinha acabado de ganhar do pai dela. Thay, cadê o seu moletom? E que tinha uma outra menina lá, passando frio na rua e eu dei. E ontem a gente começou a lembrar disso, a gente chorou juntas. E eu falei, Thay, eu tô com uma música na cabeça desde sexta-feira. Eu não achei, ninguém gravou essa música, ninguém cantou. E essa música me lembra muito você, adolescente, louvando. E eu queria que a gente tivesse um tempo de gratidão antes de eu começar a pregar. Eu queria que a gente louvasse a Deus. Porque em tantos lugares que esses adolescentes podiam estar, eles escolheram estar aqui hoje. Eles escolheram estar no melhor lugar que eles poderiam estar. Eles escolheram estar aos pés de Jesus. Eles escolheram cantar músicas que louvem o nome de Deus. Não tem lugar melhor para você estar do que na presença de Deus. O nosso corpo, o nosso coração, a nossa boca, ela precisa louvar ao Senhor com todas as nossas forças. Enquanto outros estão lá fora cantando, se colocando em situações de perigo. Hoje eu ouvi até que uma das vozes lá do mundo falou que não ia deixar o apocalipse acontecer. Não sei quem ouviu isso. Mas eu queria falar para ela que Jesus vai voltar sim. Ele vai voltar para governar as nações. Porque lá em Apocalipse 19 está escrito, eu vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto coberto de sangue. O seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fica de pé agora. Comece a louvar o Senhor. Ele vai voltar. Ninguém vai impedir o Senhor de reinar. Agradeça porque você está no melhor lugar que você poderia estar. Oh, como é bom estar aqui, Deus poderoso. Minha alma quer se derramar em ti.
coração se satisfaz em tua presença, e a sua sombra posso me abrigar. É melhor um dia em teu altar, é melhor um dia te adorar, é melhor um dia em teu altar que mil noutro lugar. E é melhor um dia em teu altar, é melhor um dia te adorar, é melhor um dia em teu altar que mil noutro lugar. Meu corpo e coração clamam por ti, Senhor. Minha alma quer se refrescar. Eu já provei e vi, quero voltar a ti, perto de ti me achegarei. É melhor um dia em teu altar, É melhor um dia te adorar. é melhor um dia em teu altar que mil noutro lugar. E é melhor um dia em teu altar, é melhor um dia te adorar, é melhor um dia em teu altar que mil noutro lugar. Nada melhor, Jesus. Te coroamos, Rei, te coroamos, Senhor, te coroamos sobre todo nome, Jesus. Te coroamos, Rei, te coroamos, Senhor, te coroamos sobre todo nome, Jesus. Te coroamos, Nome sobre todo nome, coroamos, Senhor. nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Te coroamos, Rei. Te coroamos, Senhor. Te coroamos sobre todo nome, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada pela vida da Thay. Ela está representando aqui muitos adolescentes que hoje estão aqui e serão o futuro da igreja. Vão ser os líderes, os pastores dos meus filhos, dos meus netos. Obrigada, Pai, porque eles escolheram o melhor lugar. Obrigada por cada jovem, cada adulto, cada filho de Deus que escolheu estar aqui contigo, Pai. Se derrama mais, Senhor, se derrama mais. Nós estamos satisfeitos, mas ainda tem muito mais, Senhor. Nós já nos alimentamos, mas sei que temos mais, Senhor. Obrigada, Pai. Fica conosco nessa tarde, continua falando com a gente, Pai. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. mais quero a hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Eu te amo, Deus.
Amém, Thay. Parece as nossas vigílias, né? De alguns anos atrás. A Thay chamava de chamusca. Eram os encontros para a gente orar juntos. Pode sentar no seu lugar. A gente vai aprender hoje sobre o grande banquete de Deus. Como eu falei, a gente já se alimentou, a gente já comeu bastante coisa nesses dias de conferência, mas ainda tem mais. Quem ainda está com fome aí? Isso aí, gente. Uma vez eu ouvi um pastor falando que foi feita uma pesquisa em que perguntaram para as pessoas qual era a frase que elas mais gostavam de ouvir. E essas pessoas responderam, e as 3 frases mais votadas foram: a primeira foi, eu te amo. Todo mundo gosta de ouvir eu te amo. Por mais que você se mostre às vezes muito independente, muito feliz com a sua vida, se chega uma pessoa e fala, eu te amo, eu amo você, isso quebra o teu coração. Às vezes nos filmes românticos a gente fica esperando a primeira vez que o homem vai falar para a mulher, eu te amo. É algo que todo mundo gosta de ouvir. A segunda frase que as pessoas mais gostam de ouvir é, eu te perdoo. É uma frase em que tira um peso das nossas costas. A gente que falhou, que errou. Uma pessoa vem e fala, eu te perdoo pelo que você fez por mim. É algo que alivia o nosso coração. A gente gosta de ouvir essa frase. E a última frase mais votada foi, a mesa está pronta. Todo mundo gosta de ouvir quando a mãe grita, né? Quando alguém diz, a mesa está pronta, vem comer. E aquele cheiro gostoso do almoço, as pessoas gostam de sentar à mesa e ver que há um alimento ali. Jesus na cruz, ele fala exatamente essas 3 frases para a gente. Você vê como as pessoas têm um vazio que encaixa exatamente naquilo que Jesus trouxe. Jesus fala, eu te amo. Eu vim ao mundo porque eu te amo. Eu te perdoo, não importa o que você fez, não importa quem você foi. Vem para a cruz, seja transformado por mim, eu te perdoo de todos os teus pecados. E por último ele fala, a mesa está pronta. O Senhor nos diz lá em Apocalipse, eu estou na porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou comer com você. Tem vários textos que falam da mesa, do banquete de Deus. E esse é um dos textos que a gente vai aprender hoje. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo 14. Nós vamos aprender sobre o grande banquete de Deus. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Achou, gente? Vamos ler lá do 15 ao 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A primeira vez que eu li esse texto, eu confesso que eu achei o anfitrião um pouco brabo demais. Falei, nossa, mas por que ele ficou tão brabo porque as pessoas não aceitaram o convite? Claro que ninguém gosta de convidar uma pessoa para a festa, a pessoa não ir, não é legal, mas você não deixa de falar com aquela pessoa. Você não vai falar, então nunca mais apareça, não quero mais falar com você. Então eu queria entender por que esse anfitrião ficou tão brabo. Por isso, a gente precisa compreender melhor a cultura daquele povo. Jesus, ele contava muitas parábolas. Ele usava essas histórias, situações do dia a dia do povo, para que eles entendessem os valores do reino. E essa é uma parábola. E ele pegou exatamente um valor muito importante para aquele povo, que é o compartilhar a refeição. Você vai poder entender um pouquinho melhor essa história com uma historinha que eu ouvi também, de um pastor que viajou para Israel.
Perdão, ele foi para a Palestina. E aí, nesses passeios que ele fazia, ele ficou amigo de um beduíno. E aí, todo dia, no final da expedição, o beduíno convidava ele para comer na casa dele. E o pastor ia, claro. E aí, comia daquele jeito dele. A comida, um prato só, todo mundo ia pegando com a mão, comendo. E todo dia, dia após dia, o beduíno convidava o pastor. Aí, teve um dia que o pastor falou assim: o que será que ele vai fazer se eu falar que eu não quero ir? Então, quando chegou a hora, o beduíno falou: e aí, pastor, vamos lá, vamos comer na minha casa. Ele olhou para o pastor e falou, ele olhou para o beduíno e falou: e se eu não aceitar comer com você hoje? Aí o beduíno fez uma cara de espanto, não entendeu o porquê daquela pergunta. E aí ele deu uma resposta que o pastor nunca mais esqueceu. O beduíno olhou para ele e falou assim: se você recusar sentar à minha mesa, você está dizendo que me odeia. E o pastor falou assim: não, fica tranquilo, imagine, foi só uma brincadeira, foi lá comer com o beduíno. Mas aí ele entendeu. Era muito mais do que você simplesmente desmarcar um compromisso. Naquela cultura, você falar para a pessoa: não, eu não quero comer com você hoje, era uma grande ofensa. A ponto da pessoa pensar que você odiava ela. Antigamente, gente, na época de Jesus, que Jesus está contando essa história, as pessoas, a alimentação, os tipos de alimento, não era tão variado como é hoje. As pessoas não tinham geladeira para guardar a comida que sobrava. Não dava para congelar o feijão no pote de sorvete, deixar lá para a semana toda. Não tinha isso. Então, quando o anfitrião fazia uma festa, ele desperdiçava tudo aquilo se as pessoas não aparecessem. Não é que nem hoje, você vai no mercado, né? Você vai ver, lá tem maçã Fuji, maçã Gala, maçã Pink, maçã verde, um monte de maçã. Uva tem com semente, sem semente. Até melancia já criaram sem semente, que eu nem sabia. Eu tenho uma história muito boa. Cadê o Gui? Gui, cadê você? Ah, Guilherme. O Guilherme é todo sábio, todo inteligente, mas eu conheci ele já mais novo. E ele deu uma muito boa, gente. Eu estava com as crianças pequenas ainda. Eu falei: Gui, eu preciso que você vá no mercado. Eu preciso que você vá no mercado. Compra para mim cenoura, batata e cebolinha, que eu vou fazer uma sopa para Nina. Aí o Gui foi, gente, e não voltava. E não voltava, e não voltava. Gente, meu Deus, mas aonde que o Gui foi e tal? Ele chega já suado, coitado. Olha, Sil, comprei a batata, comprei a cenoura. E essas foram as cebolas menorzinhas que eu achei no mercado. Ele foi pegar as cebolinhas, gente. Ele achou que era a cebolinha que eu queria. Então, assim, é tanto alimento, é tanta variedade, que a gente se confunde mesmo. Não tem problema, Gui, acontece. Hoje o Gui é um exemplo, ele que me ensina um monte de coisa. Então, mas eu preciso te contar essa história também, né? Enfim, gente, como você tem atendido ao convite de Deus? Eu queria que você olhasse para essa história e prestasse atenção em algumas frases que são ditas nessa parábola. São frases que mudam o rumo da história. Eu amo escrever histórias, eu amo contar histórias, eu escrevo roteiro e tem algumas falas que eu falo assim: nossa, essa fala aqui ficou muito boa. Então eu faço isso às vezes na Bíblia. Eu olho e falo assim: nossa, essa fala de Jesus é muito boa. Será que ele falou isso dali brabo? Será que ele falou baixinho? Será que ele falou sentado? Será que o Jesus era piadista? Ele soltava umas indiretas? Eu sempre fico imaginando. Sabe, quem gosta de filme aqui, de cinema? Nossa, gente, eu peguei exemplos só dos mais velhos. Acho que os mais novos não vão conhecer. Quer ver como frases te marcam? Você sabe de qual filme é essa frase? A vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. Ó, alguém falou Forrest Gump. Isso, eu amo essa frase. Tem outra frase que é assim, ó. De qual filme é esse? Ó? A vida não é sobre quão duro você é capaz de bater, mas sobre quão duro você é capaz de apanhar e continuar indo em frente. Quem falou isso? O grande Rock Balboa, gente. Isso aí. E agora essa é curta, quero ver quem vai conhecer. Se você pular, eu pulo. Lembra? Tem alguém que gosta de Titanic, gente. Titanic tem várias. O coração de uma mulher é como um oceano cheio de segredos. Você me salvou de todas as maneiras que alguém pode ser salvo. É a Rose, gente. Eu gosto. Esse é meu filme preferido, tá? Enfim, frases podem ser curtas, podem ser longas, elas marcam a nossa vida. Imagine só a palavra de Deus, que é capaz de nos transformar. Ela sim é a palavra verdadeira, uma palavra que quando vem no nosso coração, muda a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. E são essas frases que eu queria
estudar com você hoje. A primeira delas é uma frase do anfitrião. Para quem ainda está perdido na história, gente, é bem claro, mas o anfitrião é Deus, tá? Essa história, o anfitrião é Deus. E é Ele que fala: venham, pois tudo já está pronto. Essa é a primeira frase que me marca. Jesus vai dizer, na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Repete comigo: venham, pois tudo já está pronto. Você já parou para imaginar essa cena? O nosso Deus, com todo cuidado e carinho, preparando um jantar para você? Desde que o Senhor criou o mundo, Ele se preocupou em colocar uma mesa para nós. Ele criou um lugar de delícias para que Adão e Eva pudessem usufruir do que eles quisessem. A palavra Éden significa lugar de delícias, deleite. O Senhor sempre esteve preparando refeições para nós, nos chamando para compartilhar um banquete especial. Ele quer que a gente se sente à mesa, Ele quer que a gente usufrua do melhor, mas desde a criação do mundo, o homem e a mulher têm desprezado esse chamado do Senhor. Ele tem falado para a gente: venham, pois tudo já está pronto. E a gente ignora, a gente olha para o Senhor e começa a pensar: mas e se eu não aceitar comer com você hoje? E se eu quiser comer aquilo que eu acho que é melhor para mim? E se aquilo que o Senhor está me oferecendo não for exatamente o que eu pedi? E se aquela mesa do outro lado me oferecer coisas novas que eu nunca experimentei? Muitos de nós temos perdido a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, porque rejeitamos o banquete do Senhor. Ele está pronto para nos dar do bom e do melhor, assim como diz lá em Isaías 51, Ele tornará os seus desertos como o Éden, como um jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela. Como você tem aceitado o convite de Deus? Será que você tem percebido essas delícias que Jesus preparou para você? Quando foi que você deixou de comer com o Senhor? Quando foi que as coisas deste mundo te saciaram tanto que você perdeu a fome para as coisas de Deus? O que fez você rejeitar o banquete dele? Hoje, em nome de Jesus, nós iremos nos sentar à mesa com aquele que preparou o melhor banquete. Eu não quero que o Senhor pense que eu odeio. Eu não quero olhar para Jesus e falar: hoje não, tá, Jesus? Hoje eu não vou aceitar comer com você, hoje eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero mais ignorar as delícias que Ele tem preparado para mim. Venham, pois tudo já está pronto. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa fazer nada. Você só precisa aceitar o convite. Quem é mãe de criança pequena? Tem algum mãe, pai de criança pequena? Vocês vão entender o meu drama agora. Esse ano passado, a Nina foi convidada para uma festa infantil num buffet. Ela nunca tinha visto o que era aquilo, gente. A amiga não só convidou a Nina, mas convidou a família da Nina, convidou as professoras, convidou a assistente. Aí eu falei assim: meu Deus, eu estou perdida, agora a Nina vai descobrir que isso existe. E é óbvio, a Nina falou assim: nossa, mamãe, eu quero meu aniversário também aqui, eu quero meu aniversário aqui. Todas as crianças começaram a querer fazer aniversário. E eu fiz. Gente, é maravilhoso fazer festa num buffet infantil. Você não faz nada. Você não precisa cozinhar, você não precisa fazer a decoração. Eu lembro que eu liguei para o irmão que abençoou a gente com a festa da Nina. Eu falei assim: mas que horas que eu preciso chegar para ajudar a preparar as coisas? Ele: não, 15 minutos antes, só para você tirar foto assim. Aí eu: meu Deus, todos esses anos me matando, fazendo as coisas. Como é bom quando tudo já está pronto. Com as coisas de Deus são assim, você não precisa ajudar a Deus. Você não precisa fazer o cardápio, você não precisa escolher a decoração. O Senhor já preparou a festa, você só precisa aceitar o convite e se sentar à mesa de Jesus. Talvez você chegou nessa conferência frustrado. Talvez você é aquele crente frustrado. É que eu já fiz tanto. Eu fiz tudo certo. Eu li a Bíblia, eu orava, eu participava dos cultos. Mas muitas coisas que eu queria mudar, eu não consegui mudar. Então, você está frustrado. Você está achando que na mesa do Senhor já não tem mais alimento para você. Mas eu quero te falar que no banquete de Deus, esse peso que você sente, essas coisas que você ainda precisa entregar para o Senhor, no banquete do Senhor está a resposta.
Não tente fazer do teu jeito. Talvez não deu certo até agora porque você está trabalhando com as tuas mãos. Você está querendo fazer do teu jeito e o Senhor está falando, venha filho, tudo já está pronto. Ou talvez você seja um crente satisfeito. Você já está feliz. Você gosta da tua igreja, você gosta do teu pastor. Você não lê a Bíblia por ler, você realmente estuda a Bíblia. Você não ora só por orar, você fala com Deus. Você tem bons amigos, você está satisfeito. Deixa eu te falar uma coisa. No banquete de Deus tem mais para você. Não se contente com o que você já conhece. Não se contente com aquilo que você já conquistou. Tem comida nova. Tem delícias novas que você não conhece. O Senhor está te falando, venha filho. Cuidado com a acomodação. Você pode ainda ser mais feliz sentado à minha mesa. Ou talvez você já seja um crente indiferente. Eu acho que esse crente nem veio para a conferência. Porque esse crente já se frustrou tanto que ele agora já está insensível. Ele agora está apático, nada mais presta. Eu não vou no culto porque nada muda. Eu não vou mais ler a Bíblia porque minha vida não muda. E talvez você já passou por tantas coisas. Nessa tua insensibilidade com as coisas de Deus, você já pecou feio. Fez coisas que você nunca pensou que ia fazer. Se envolveu em relacionamentos que você nunca pensou que iria se envolver. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na mesa do Senhor tem cura. A mesa do Senhor, Ele vai colocar uma comida que talvez você não queira comer, mas é ela que vai sarar a tua vida. Você precisa estar disposto a aceitar o convite de Deus. O nosso Senhor está falando, venham, tudo já está pronto. Cuidado, porque o cansaço, a frustração, tiram a beleza da mesa do Senhor. O povo de Israel fez isso. Eles andaram 40 anos no deserto, eles estavam cansados. E o Salmo 78, você vai ver o povo falando, duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Você começa a duvidar da bondade de Deus. Quando você está longe do banquete dele, você começa a duvidar da sua bondade, da sua fidelidade, do seu perdão. Venham. Não fale para o Senhor, acho que eu não vou aceitar o teu convite hoje. Aceite o convite de Deus. E venha porque tudo já está pronto. E a segunda frase que me chama a atenção está lá no versículo 18 e 19. É a conversa das desculpas que os convidados dão. O primeiro, eles começam a apresentar um por um desculpas. Um vai dizer que comprou uma propriedade, outro vai dizer que comprou 5 juntas de bois, outro vai dizer que acabou de casar. Eles começam a inventar desculpas. E a frase que me chama a atenção é justamente essa, por favor, desculpe-me. E eles são até educados. Sabe que tem uma frase que diz assim, a nossa geração está tão acostumada com o sabor do pão da terra, que perdeu o sabor do pão do céu. A gente vive uma geração intoxicada de prazer. Ela está cheia de comodismo. Você quer comer uma coisa, você abre o teu celular e você pede. Você quer ver um filme, você abre, tem inúmeras opções para você ver um filme, assistir uma série. Está tudo muito fácil, está tudo muito cômodo. Então a gente recusa as coisas de Deus até de forma educada. Por favor, desculpe-me Deus, hoje não vai dar. Você não está revoltado. Você não vê esses convidados revoltando. Eu odeio esse anfitrião, eu nunca vou para a festa dele. Não, eles são educados até. Eles falam, por favor, desculpe-me. Os motivos que eles trazem não são motivos ruins. Não são causas ilícitas. São motivos que você pode até entender um pouquinho. A gente é cheia de desculpas para não abrir mão das nossas vontades. E continuar fazendo aquilo que a gente quer fazer. Sejam coisas boas ou não. Não tem nada de errado em você querer ter uma casa. Não tem nada de errado em você querer ter uma propriedade, uma viagem, conseguir conquistar as coisas. Muito menos, não tem nada de errado em você querer casar. Casa mesmo, é bênção de Deus. Mas às vezes nós estamos com as mãos tão cheias que o Senhor nos convida e a gente fala, por favor, desculpe-me, não vai dar. Agora eu tenho que resolver isso. É como se a gente olhasse para Jesus e falasse, olha, eu não vou porque eu tenho coisa melhor para ver. Eu não vou porque eu tenho coisa melhor para fazer. Eu não vou porque eu tenho coisas melhores para desfrutar. A renúncia continua sendo o caminho
para se tornar um discípulo de Jesus. Quando a gente pensa numa renúncia ruim, eu estava presa num vício, eu tinha comportamentos muito errados, contrários à Bíblia. É mais fácil você falar, eu entreguei isso para Deus. Mas quando são coisas boas que Ele te pede, quando são coisas lícitas, mas que o Senhor está te pedindo, filha, abre mão disso, eu não quero mais você fazendo isso. Você tem coragem de largar e obedecer? Ou você vai olhar para Jesus e falar, por favor, desculpe-me, é que eu preciso terminar isso daqui que eu comecei. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu vivi uma renúncia muito grande na minha vida. Eu fazia 14 anos que eu tinha minha escola de dança, e o Senhor me pediu para entregar. E era uma coisa boa. Eu falava de Jesus através da escola. Era algo que o Senhor tinha me dado. E eu não conseguia entender num primeiro momento. Mas aos poucos eu fui percebendo o que eu fazia com Jesus. Eu olhava para Ele, Ele me chamando, Ele pedindo para eu entregar. E eu falava, por favor, desculpe-me, Jesus, mas é que eu preciso ganhar mais um festival internacional com as minhas alunas. Eu já vou te seguir. Desculpe-me, por favor, desculpe-me, Jesus. É que essa escola eu construí para minha filha dançar. Quando ela crescer, ela vai dançar aqui, então eu não vou agora, tá? Eu falava, por favor, Jesus, desculpe-me, que esse é meu sonho de criança. Desde pequena que eu fiz isso, foi o Senhor que me capacitou, foi o Senhor que me deu força para ter essa escola, então dessa vez eu não vou. Até que chegou um momento em que eu não tinha mais desculpas. O Senhor estava me chamando, o Senhor era muito claro, falando que eu precisava entregar. E entregar algo bom é muito mais dolorido. Entregar algo que você se dedicou, que você amava, é muito mais dolorido. A gente sofre, a gente chora. Com muito choro eu entreguei a minha escola. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito isso. Porque obedecer ao Senhor é a melhor coisa que você pode fazer. A renúncia, gente, é algo lindo. Cada vez eu vejo mais e mais como Deus se agrada quando nós renunciamos e obedecemos ao que Ele está nos pedindo. O caminho de renúncias é um caminho constante para a vida de um cristão. E essa é a questão. Depois de eu ter entregado a minha escola, talvez você, se você já fez uma renúncia muito grande na sua vida, você se identifique comigo. Depois que a gente entrega algo tão precioso para Deus, a gente começa a achar que a gente está com um saldo com Ele. Como se a gente tivesse aberto um crédito lá. Deus, eu entreguei essa, agora me deixa de boa por alguns anos. Deixa eu ficar, olha, eu te fiz uma entrega muito grande. Então deixa eu ficar na minha agora, até porque Jesus nos promete que se a gente renunciar, Ele vai nos dar 100 vezes mais agora na era presente. Olha o que diz lá em Marcos 10, 29. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, e aí vai. E eu estava vivendo nessa fase dos 100 vezes mais. Estava maravilhoso. Já tinha passado o choro da entrega. Agora eu estava aproveitando esse momento gostoso quando Deus começa a te abençoar. Você vê, puxa Deus, que bom que eu te obedeci, agora eu estou vivendo isso. Deus me deu muitas amigas novas. Deus me deu lugares novos, frentes novas, ministérios novos. Eu vivi coisas muito intensas. E chegou um dia na minha casa, quando eu estava passando roupa, e eu ouvi o Espírito Santo falar para mim assim, Silvana, Deus nunca vai querer menos de você. Ele quer mais. E eu fiquei com aquilo, falei, eu acho que eu estou ouvindo coisa. E aquela frase não saía da minha cabeça. Deus não quer menos de você, Ele sempre quer mais. Talvez você já abriu mão da sua carreira. Talvez você já abriu mão de ter uma casa maior para investir no reino de Deus. Talvez você já abriu mão de um relacionamento que era muito precioso para você. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer menos de você, Ele quer mais. O caminho de renúncias é um caminho constante na vida de um cristão. Se a gente quiser usufruir do grande banquete de Deus, o único caminho que nos leva até Ele é o caminho da renúncia. A gente não pode se conformar com coisas que entregamos para Deus há 2, 3, 5, 10 anos atrás. Tem crente que vive de uma entrega há 20 anos atrás. Parou de crescer, parou de se alimentar das coisas de Deus. Deus não quer menos de você, Ele quer mais.
No meu caso, nesse momento em que o Senhor estava falando, Ele falou muito comigo em relação ao jejum. Eu já tinha jejuado, eu já tinha feito o jejum de Daniel, eu já tinha feito alguns jejuns, mas não sei por que dessa vez aquele negócio queimou no meu coração. E eu comecei a pensar, o Senhor não quer menos de mim, o Senhor quer mais. Eu quero aprender mais sobre o jejum. Eu preciso jejuar mais, eu preciso conhecer coisas do Senhor que eu ainda não conheço. E a renúncia que Jesus nos pede, gente, é assim mesmo, ela é radical, ela é imediata. E muitas vezes essa renúncia vai te trazer prejuízo financeiro, vai te trazer prejuízo sentimental, vai te trazer prejuízo familiar, vai te trazer prejuízo físico, como é no caso do jejum. Eu falei, Senhor, eu quero aprender a jejuar mais. Quando foi a última vez que você jejuou? Não precisa responder. Mas quantas vezes, quantos dias que você não jejua 24 horas só na água, sem comer nada? Quando foi a última vez que você jejuou por 3 dias? Quando foi a última vez que você fez um jejum de 7, de 14, de 21 dias? A renúncia faz parte do banquete de Deus. Porque a renúncia, ela te humilha. Ela faz você lembrar que você depende só de Deus. E o jejum é um ótimo exercício para isso. Só que a gente inventa desculpas para não jejuar. Alguns crentes falam, não é que eu não posso jejuar porque eu sou muito magra. Não é que eu não posso jejuar porque, a minha pressão, não sei o quê. Eu não posso jejuar por isso. A melhor que eu acho é que eu não posso jejuar porque eu tenho medo de sentir fome. Mas é que é isso mesmo o objetivo, gente. No jejum você sente fome. Se você não sentir fome, não é jejum. Não faça jejum de Instagram, jejum. Isso não é jejum, isso é propósito. Jejum é você fechar a sua boca, matar a sua carne, para que o Espírito de Deus comece a te tratar, a te humilhar. E você começa a perceber, peraí, tem algo aqui que eu não conheço. Quantos crentes eu vejo reclamando há anos, mas o meu casamento nunca muda. Mas Deus nunca fala comigo. Mas Deus nunca fez isso. Só faz na vida dos outros. Quanto você está disposto a renunciar? Você não consegue nem deixar o prato de lado. E você quer que as coisas de Deus aconteçam na tua vida. Existem coisas de Deus que nunca serão reveladas a alguém que adora casualmente. Alguém que anda no caminho confortável. Alguém que não se interessa pelas coisas espirituais. Que não está disposto a fechar a boca para ter um tempo de intimidade maior com Deus. Venham. Tudo já está pronto. Mas se prepare. Porque esse é um caminho de renúncias. Deus vai te pedir coisas. Deus vai te pedir mais tempo. Deus vai te pedir que você priorize mais Ele. Deus vai te pedir para você terminar aquela amizade que você sabe que não é de Deus. Deus vai te pedir para sair de um trabalho. Deus vai te pedir para mudar de cidade. Eu não sei o que Ele vai fazer. Mas não tem outro caminho a não ser o caminho de renúncias. E a última frase que eu amo dessa parábola é a frase do servo. Depois que ele sai para convidar todo mundo, o versículo 21 a 23 vai dizer o seguinte: disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Repete comigo, ainda há lugar. O servo, ele poderia ter voltado e falado assim, olha, eu já fiz o que o Senhor me pediu, pronto. Mas não, aquele servo olha e fala assim, eu já fiz, mas ainda há lugar. Ele deu a deixa que o anfitrião precisava. O anfitrião olha e fala assim, bom, então se ainda tem lugar, vá pelas ruas. Comece a chamar todo mundo. E aí ele faz uma declaração linda. Até que a minha casa fique cheia. Deus está procurando servos e servas sensíveis. Que se importam com as pessoas. Que choram pelas coisas que Deus chora. Que se alegram pelas coisas que Deus se alegra. Que olha para uma poltrona vazia e fala, meu Deus, mas aqui ainda tem lugar. Eu preciso convidar as pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa, porque o meu Pai quer ver a sua casa cheia. Enquanto eu orava por essa palavra, o que o Senhor falava era, preparem os seus corações. Preparem os seus corações. Eu preciso ampliar os corações de vocês. Vocês estão muito confortáveis. Vocês estão se conformando com pouca coisa. Eu lembro, ontem eu falei para o Michel, lindo, o ar-condicionado não está dando conta. Eu fui lá atrás, está muito quente. E ele falou, não, lindo, é porque está cheio.
Eu falei, eu sei, meu amor, mas é que isso vai acontecer sempre agora. Sempre vai estar lotado. Então vamos melhorar o ar-condicionado. Porque essa casa vai ficar cheia. Ainda há lugar. Aonde estão os servos de Deus? Aonde estão as servas de Deus que têm o coração ampliado por Ele? Para olhar para um lugar vazio e falar, uma pessoa precisa estar aqui. Eu preciso alcançar mais amigos lá no meu colégio. Eu preciso alcançar os meus vizinhos. Eu preciso alcançar minha família. Essa casa precisa ficar cheia. Preparem os seus corações. Deus quer ampliar os nossos corações. Ele está convidando homens, mulheres que estejam dispostos a terem o seu coração ampliado, que desejam esticar as suas cordas de devoção, de generosidade, de amor ao próximo, que clamam a Deus e falam, Deus, ainda há lugar. Ainda há lugar. E o Senhor vai olhar para você e vai falar, então vai, minha filha, porque eu vou encher essa casa. Eu vou encher este lugar. Tragam todos os cansados, tragam todos aqueles que estão ansiosos, todos aqueles que estão confusos, tragam para minha casa, tragam para o meu banquete. Ainda há lugar. Já que a gente falou de filmes, eu lembro de uma cena da lista de Schindler, que foi uma pessoa que comprou inúmeros judeus para que eles fossem salvos. E eu lembro daquela pessoa desesperada. Ele tira o relógio, ele tira o anel e ele fala, mais um. Eu poderia ter salvado mais um com o meu relógio. Tem tantos crentes apáticos. Tem tantos crentes que estão há anos na igreja e nunca falaram de Jesus para ninguém. Nunca ganharam uma pessoa para o Senhor. Nunca convidaram uma pessoa para vir na igreja. Ah, porque você vem para a igreja para você se alimentar. Não, ainda há lugar. Essa casa precisa ficar cheia. Sabe, eu vejo esses convidados da parábola tão insensíveis. Eles ouviram o chamado do Senhor. Eles viram que aquele anfitrião desperdiçou toda aquela comida. E eles falam, pois é, mas eu tenho coisa melhor para fazer. Eu tenho coisas melhores, ambições minhas, desejos egoístas que eu preciso saciar. Eu não vou na sua festa dessa vez. Coisas grandiosas começam a surgir quando Deus amplia o coração da sua igreja. Coisas grandiosas começam a aparecer quando um servo de Deus, quando uma serva de Deus declara, ainda há lugar. Senhor, ainda há lugar na minha agenda. Senhor, ainda há lugar no meu coração para amar mais pessoas. Sabe, gente, talvez tenhamos que percorrer um caminho mais longo. Talvez, para que Deus amplie o nosso coração, nós vamos ter que orar mais. Nós vamos ter que jejuar mais. Nós vamos ter que nos consagrar. Se você já jejuou um dia, que bom, jejue 2. Se conseguiu 2, faça 3. Comece a clamar, comece a mostrar com o teu corpo que você deseja o Senhor. Precisamos deixar que Ele amplie o nosso coração. Eu vou terminar com essa história. Eu vi que as meninas, tem um pessoal do Parolim ali. E o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus para que a luz resplandeça naquele lugar. A gente vê uma igreja sendo construída, uma igreja sendo fortalecida, mas ainda há lugar. E eu lembro que no ano passado eu fui fazer uma visita com as minhas amigas que são intercessoras. E eu falei, olha, nós vamos ir para lugares perigosos. A nossa missionária vai nos levar em alguns lugares perigosos. Mas nós oramos, nós jejuamos, nós nos preparamos para aquilo e lá fomos nós para a missão. E me marcou muito uma casa que a gente entrou. Quando a gente entrou naquela casa, era uma casa muito feia na frente. Tava fedido, tinha cocô de cachorro, tinha lixo, era uma casa assim, a gente foi entrando para não pisar. Mas quando a gente entrou na casa, a casa estava linda. Era uma casa toda arrumadinha, simples, mas toda arrumada. Aquela dona daquela casa fazia tudo com tricô, era tudo rosa. Ela, 2 filhas, as 2 eram bailarinas do projeto Imagine, que eu coordeno. Ela tinha assim, o coisinha de tricô para a garrafa de água, a coisinha de tricô para o filtro, um conjuntinho de xícaras, tudo bonitinho. E aí a gente começou a conversar para aquela mulher.
E eu lembro que eu falei para ela assim: olha, imagina que Jesus entrou na sua casa hoje. O que você pediria para Ele? Eu estava esperando que ela falasse: eu vou pedir saúde para os meus filhos. Eu vou pedir trabalho para o meu marido. Aquela mulher fechou a cara. Ela olhou para mim e falou assim: eu não quero isso daqui. E a gente não entendeu direito, né? Eu não quero isso daqui. Se ele entrasse aqui na minha casa, eu ia falar para tirar isso daqui de mim. Vocês estão vendo a minha vida? Aí eu percebi que ela estava grávida. E ela começava a falar assim: por que ele mandou mais um filho para mim? Olha a minha vida. No mês passado as minhas filhas estavam numa noite de pijama aqui na casa do meu cunhado. Elas estavam no segundo andar, brincando, assistindo filme. Mas o meu cunhado, que é traficante, chegou brabo de alguma briga. Ele pegou a metralhadora e metralhou o segundo andar. A gente começou a ouvir os gritos, saímos desesperados atrás das crianças. Quando eu cheguei lá, minha filha estava em choque. Ela tinha feito xixi e ela falava assim: eu morri, eu morri, eu morri. E desde então a minha filha não mora mais comigo. Ela teve que morar com a minha mãe, porque se cai uma colher aqui na minha casa, a minha filha começa a tremer. Por que Jesus mandou mais um filho para mim? Olha o meu marido. Ela começou a pegar um balde que tinha um monte de prego. Ela falou assim: esse é o meu trabalho, eu tenho que desentortar pregos. Por que Jesus mandou mais um filho para mim? Eu não quero isso. E naquele momento o Senhor começou a ampliar o meu coração e o coração de cada mulher que estava lá comigo. Uma delas se levantou e começou a falar assim: para de falar desse jeito. E aquela mulher parou e falou assim: você não é assim. Você não é essa pessoa. Você é essa pessoa que faz a toalha para água. Você é essa pessoa que deixa a sua casa cheirosa. Não fale assim, isso não combina com você. E eu lembro que aquela mulher falou assim: olha, eu já me senti rejeitada. A minha mãe não queria que eu nascesse também. E ela não queria, ela ficou triste que ela engravidou de mim. Mas hoje, depois de anos, quem cuida da minha mãe sou eu. Eu levo ela pro shopping, eu levo ela pro médico. E esses dias a minha mãe, já idosa, me abraçou e falou assim: filha, me perdoa por um dia eu ter te rejeitado. Então aquela mulher se aproximou da mulher grávida e falou assim: hoje você vai pedir desculpas pro teu filho. E aquela mulher começa a chorar. A gente começa a sentir que é o Espírito Santo que está ampliando o nosso coração. Todas nós chegamos perto daquela mulher. A gente colocou as mãos na barriga dela. E não sei porquê, todas orávamos como se fosse um menino. E a gente começou a orar. E a gente pediu para ela declarar palavras de amor para aquela criança. E a gente viu aquela mulher chorando. Falava: me perdoa, filho. A mamãe te ama. A mamãe te ama. Você vai ser um guerreiro neste lugar. Você vai cuidar de mim. Me perdoa, filho. Me perdoa, filho. Todas nós começamos a chorar. Deus ampliou o nosso coração. Nós podíamos ter ignorado aquela casa, mas o Senhor mandou, nós fomos até lá. Porque ainda tinha lugar na casa de Deus. E o Gael nasceu, é um menino. Coisa mais linda, a igreja fez chá de bebê. O Gael ganhou tudo o que precisava. Aquela mulher não passou necessidade nenhuma. Quantos bebês estão sendo mortos porque a igreja está calada? Porque você está confortável na sua cadeira? Porque você já está satisfeito? Ainda há lugar. Quem vão ser os homens e mulheres de Deus que vão se levantar para dizer: Deus, eu quero, amplia o meu coração, eu quero te amar mais. Eu não me conformo com isso. Enquanto essa música canta, eu queria desafiar você. O convite foi feito. A mesa do banquete está aqui posta. E você vai escolher se você vai comer ou não aquilo que o Senhor preparou para você. Se você quer aceitar esse convite, sai do teu lugar agora e vem aqui à frente. Entrega aquilo que você precisa entregar. Renuncia aquilo que você precisa renunciar. São pecados, são vícios.
se é apenas vaidade, ego, seja sincera com o Senhor. Fala: Deus, eu não sei mais como lidar com isso. Amplia o meu coração para o teu reino. Eu quero ser luz onde há escuridão. Eu quero ser os teus braços, Jesus. Sai do teu lugar e começa a declarar isso para Ele. Jesus, ainda há lugar no meu coração. Ainda há lugar na minha casa. Ainda há lugar na minha igreja. Se levante, igreja. Quero repreender toda a apatia espiritual neste momento. Todos aqueles que estão aqui, que todos esses dias falaram: a palavra é sempre para os outros, mas não é para mim. Deus está te falando: chega, filho, o convite é para você. É com você que eu estou falando, é você que eu quero usar. No teu trabalho, na tua faculdade, com as tuas redes sociais. Eu quero te usar, filha, é para você o convite, filha. Você que já está frustrada, você que viveu coisas que não queria ter vivido. Talvez você foi traída pelo teu marido. Talvez você foi rejeitada pelos teus pais. Mas o convite é para você também. Ainda há lugar. O banquete de Deus está acessível para todos nós. Senhor Jesus, eu quero colocar cada um que veio à frente nas tuas mãos, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Deus vivo e poderoso. O Senhor pode pegar um coração de pedra e transformar num coração de carne. O Senhor transforma o nosso jeito de falar. O Senhor transforma os nossos desejos, os nossos sonhos. Aquilo que antes valia alguma coisa para nós, agora não vale nada diante da tua presença, Pai. Senhor, levante homens e mulheres de Deus com um coração ampliado, Pai. Homens e mulheres de Deus que falem: ainda há lugar. O que eu posso fazer, Senhor, para encher a tua casa? O que eu posso fazer, Senhor, para ser mais parecido contigo? Levante uma geração consagrada, Senhor, que ame jejuar, que ame orar, que ame evangelizar, Senhor. Que isso seja o motor da vida deles, Pai. Afasta toda apatia, toda frieza, toda rejeição, Senhor. Ai, a tua mesa está pronta, Pai. Alegria e contentamento são achados nela, Senhor. Há delícias que nós não conhecemos, Pai, mas nós queremos conhecer nesta tarde, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fortalece cada um que veio aqui, Pai, para que eles saiam daqui prontos, Pai, prontos para fazerem parte dessa missão de ver a tua casa cheia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.